Vamos de novo, galera. Assim, vamos lá. Alguns eventualmente não conseguiram entrar na primeira parte, estão entrando agora. Dois, dois minutinhos já aí. saiu do local após efetuar socorro das duas. Ó, alguém tava vendo alguma coisa da difusora aí, hein? Eu conheço essa voz. 6 cidades. A prefeitura diz que ainda espera recursos federais. Eu conheço essa voz ali, hein? Vamos ver. Só um minutinho, pessoal. Só para todo mundo entrar aqui, tá? Peço um pouquinho de paciência para vocês. E ao mesmo tempo eu agradeço aí a parceria de vocês, né, por juntos a gente superar tudo isso, porque não é fácil, viu? Hoje eu até conversava com um outro colega de que daqui a pouco, se continuar esse cenário aí, né, pode ser que uma outra alternativa seja aplicada para dar a continuidade às atividades. O estudo está sendo avaliado, né? E vocês vão responder a pesquisa lá, né? Lembrem que eu passei a vocês, né? Tem prós e tem contras, né? De nós seguirmos com essas atividades. Né? As aulas online, elas não são aulas EAD, né? É uma presença virtual, né? É o que mantém a característica. Né? Então é isso aí, galera. Certo? Só mais dois minutinhos, tá? Só mais 2 minutinhos para ver se entra mais gente aqui. Teve um colega que entrou, quando entrou, faltava 1 minuto. Aí ele perdeu ali, né? A possibilidade ali, mas agora eu acho que já conseguiu, né? Beleza, pessoal. Eu acho que é por aí, né? Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Muito bem. Vamos entrar, então, quando todo mundo acessa. Vai ser uma atividade bem rápida, só para a gente finalizar o nosso conteúdo, ainda sobre a eficácia na comunicação. Tá? É o que a gente trabalhou. Aliás, daria para fazer um belo artigo sobre isso, hein? Belo material sobre isso. Todo o conteúdo que nós vimos desde o início das aulas, hein? Todo o conteúdo que nós vimos. Né? Escreva, disserte, né? Disserte sobre a eficácia na comunicação mediante todo o conteúdo que você viu em nossas aulas. Né? Que belo material que daria para fazer, hein? Vocês podem perceber que uma coisa vai somando com a outra, né? Nosso conteúdo ele vai evoluindo e lá no início mais teoria um pouquinho, né? E agora a gente entra mais na parte prática. Ok, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês 2 informações, tá? Hoje nós temos um convidado no link 2 que vai participar aqui da nossa atividade hoje, mas eu quero finalizar, eu vou até acessar aqui o WhatsApp para ver se ele já não está ok. Né? Porque, pelo que eu percebi, pessoal, vocês gostaram ali da atividade que nós fizemos na última aula. Né? Nós tivemos um jornalista que participou ao vivo aqui conosco da atividade. Né? Ó, o professor já tá disponível aqui. Deixa eu ver se ele entra, eu vou inverter. Vou fazer o seguinte, ver se ele já entra agora, né? E depois a gente vem no outro link. Estou escrevendo para ele aqui. Vou te passar o link 1. Né? Outro link. Ele ia entrar no link 2 somente. Né? Vou te passar o link 1. Então, entra neste e depois, né, posterior, naquele... Aqui é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, como dizia alguém aí, né? Enquanto eu estou
Admitindo. Vou te passar o link 1. Então, depois, posterior naquele que havia repassado. Então, nós tivemos, pessoal, 2 atividades, né? Práticas, muito interessantes. A primeira delas, uma entrevista, né, um bate-papo gravado que foi feito, deixa eu ver aqui a parte 1, aqui. Com a professora Fernanda Pimentel, coordenadora do curso de Direito do Grupo Uneftec, falando da responsabilidade no ambiente virtual, certo? Eu espero que vocês tenham assistido ali, porque é um tema muito bacana, viu? Que a gente trabalhou nas nossas aulas. Então, o link da entrevista, né? Eu estou falando entrevista porque eu faço tanta entrevista. O link da conversa, né? Que eu tive com a professora, foi disponibilizado para vocês na última aula, certo? Então foi bem bacana, né? Débora colocou aqui que assistiu, né? E espero que todos tenham acompanhado. Muito feliz a gente fica. Até os professores da escola. Depois nós tivemos a participação do Gerson, né? Que esteve conosco, jornalista com 35 anos de trajetória na comunicação. Eu gosto quando vocês vão interagindo aqui. E já está conosco para a segunda parte da nossa atividade. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Já aceitei. Vamos ver se eu acho aqui o professor Janquiel, se ele já está na área. Boa noite, estou na área. Tudo certo, professor? Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo certo, obrigado. Direto de Farroupilha, no feriado? Direto de Farroupilha, no feriado, próximo ao fogão a lenha, tudo certo. Olha, que legal, que legal. Bem, eu vou fazer um enunciado rápido, professor. A gente tem feito as nossas atividades aqui por etapas, né? Aquela questão do Zoom ali, 40 minutos, terminou o free, né? E a gente volta no outro link, né? Então, nós voltamos agora, eu já tive um primeiro contato com a turma, e agora nós voltamos no mesmo link, tá? Então, a gente vai, daqui a pouco, fazer em 2 partes aí com a tua participação, e eu vou ler o enunciado, né? Alguns já viram lá no Moodle, certo? E aí tu já vai acompanhando aí essa leitura que eu vou fazer, e depois eu te peço a gentileza que, claro, eu vou te apresentar, né? Tu dá aula em Bento também, professor? Bento. Também? Só em Bento, não Caxias, né? Só Bento. Eventualmente eu vou para Caxias para auxiliar. Eu tenho um professor que a gente se troca aí, se dá algum problema, ele vem no meu lugar e eu vou para ele lá, então nós trocamos figurinha. Sim. Bem, então, turma, é o seguinte, ó, na última aula a gente teve uma atividade prática e foi muito legal, né, na nossa disciplina de comunicação. Eu vi que vocês gostaram bastante. Eu dizia para a turma e relembrava que nós tivemos um bate-papo com a coordenadora do curso de Direito do Grupo Uneftec, né, a professora Fernanda Pimentel, sobre a responsabilidade no ambiente virtual, né, já que a nossa disciplina também trata de comunicação. E trouxemos, né, já que a gente trabalhou em algumas das atividades com a questão de fake news, né, desinformação e assim por diante, nós trouxemos um colega jornalista que tem mais de 35 anos de caminhada, ele compartilhou um pouco da experiência. E como eu vi que a aceitação foi muito legal dessa atividade, eu resolvi, né, me lembrei, olha, eu vou tentar trazer algum outro convidado para a participação na nossa aula. Então, nós trabalhamos alguns conteúdos na nossa aula, como clareza, eficácia para uma comunicação que possa atingir os seus objetivos. Ou seja, quando que a comunicação atinge o seu objetivo? Quando a mensagem ela é exitosa, sem ruído ou interferência, e através do meio utilizado, ou seja, de um canal, é possível chegar no receptor, né, que vai depois dar um feedback. Ao integrar uma empresa, uma loja
ou qualquer tipo de segmento que necessite vender, e professor, os alunos tiveram que fazer um e-mail, né? Existem vários gêneros que são trabalhados, tem carta empresarial, crônica, poesia, etc. e tal. E um dos tópicos é a questão do e-mail. E a turma fez uma atividade de desenvolver um e-mail padronizado como se fosse vender um produto para mim. Eu era o comprador, né? Então, eles tinham que ter uma comunicação muito boa. Então, ao integrar uma empresa, loja ou qualquer tipo de segmento, a comunicação é tudo. Quem auxilia neste processo são as agências, que efetuam a gestão de marcas e conteúdo na busca de levar as melhores estratégias de marketing para resultados satisfatórios. Então, se a comunicação falha, não acontece a venda. Se ela é eficaz, a chance de atingir o resultado esperado é muito maior. Nós convidamos hoje, turma, quem não leu lá no Moodle, que alguns deixam para ler depois da aula o Moodle, né? Mas o pessoal pode sempre ler antes. Para falar destes aspectos, nós convidamos o professor do Grupo Neftec, sócio fundador da Taura, agência criativa da cidade de Farroupilha, professor Janquiel Mocelin Ribeiro. Bacharel em Design, com MBA em Marketing e Ciências do Consumo, consultor, são mais de 15 anos com desenvolvimento de identidades visuais, com projetos de marca, gerenciamento de lojas virtuais, aliando criatividade e originalidade. O relacionamento com clientes faz parte da experiência do professor Janquiel. E esse relacionamento é comunicação. Tudo que nós estamos vendo aí nas nossas atividades. Por isso, até na aula anterior, eu fiz um pedido, né, que o pessoal deixasse ativada a câmera, né, para que o convidado pudesse visualizar a turma e sentir-se mais acolhido. E foi legal. Nessa aula, menos alunos deixaram a câmera ativada. Eu não sei se é o frio, se o pessoal está de pijama, está de touca, né? Está utilizando algum outro artifício para se esquentar, né? Pijama, né? Alguém escreveu ali, é isso aí. Não importa, o importante é que nós estamos aqui nessa atividade. Professor Janquiel, falei tanto para os nossos alunos aqui sobre comunicação eficaz, e você que tem essa expertise, né, de dar o caminho para uma empresa vender bem, e para ela vender bem, a comunicação tem que ser boa. Qual é o segredo, hein, para uma comunicação eficaz, professor? Já vou te colocar na sabatina aqui, na chegada, hein? Obrigado, viu, por participar no feriado de Nossa Senhora de Caravaggio aí, professor. Que ela nos abençoe, né? Para a gente superar tudo que está acontecendo aí ultimamente, a gente tem que rezar um pouco também para ela, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês aí. Algumas carinhas conhecidas aí já das minhas disciplinas, né? Senhorita Bocchio, Samara Bocchio, né? Joel Bavaresco, Adri Santin, enfim, tem alguns aí que já trilham aí a gente caminhos conosco aí por um tempo já, né? Aí tu imagina, professor, o pessoal diz, olha, agora eu estou livre do professor Janquiel. Aí chega o professor Felipe e convida o professor Janquiel para participar da atividade. Aí arrebenta, né? Não tem problema, não tem problema. A gente está aqui para compartilhar conteúdo com vocês aí, e é um imenso prazer a gente conversar. E hoje de uma forma um pouco diferente, né? Não seguindo tanto a questão de slide, prancheta, metodologia de aula, um bate-papo um pouco diferente, né? Então aí inclusive os meus alunos vão ver que eu vou falar algumas coisas também aí que talvez já conversamos também em sala de aula, talvez, enfim, a gente não sabe, né? A gente fala muito e muitas vezes quando a gente começa a falar demais, né? A gente acaba por disciplinas dizendo, olha, alguns já ouviram eu falar isso, tá? Mas é bom eu ressaltar que é importante a gente seguir por esse caminho.
Bom, professor Felipe e nobres queridos aí, né? Então, hoje eu tomo a liberdade de chamar os teus alunos de nobres, né? Eu sempre chamo os meus alunos de nobres, né? Quem já teve aula comigo sabe que até os meus stories eu publico e coloco lá hashtag nobres, né? Então, é relativo a eles aí, com muito orgulho e carinho que eu chamo eles desse nome, né? Não posso chamar de queridões, porque senão o Gilberto vai ficar bravo comigo, né? Então, eu uso os nobres, né? Cada um tem a sua maneira de interagir com eles, né? Então, assim, como tu falaste, hoje em dia, ainda mais numa situação que nós estamos vivendo aí, numa pandemia, né, de coronavírus, a gente volta os nossos olhares para dentro da nossa empresa. A gente olha a questão de processos, né? O que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado na minha empresa e de que forma eu posso mudar isso. A pergunta de R$ 1 milhão que tu acabou de pedir agora, na realidade, eu diria para ti que não existe uma receita. Na realidade, cada empresa demanda energias diferentes e métodos diferentes de encontrar soluções para ficar próximo do seu cliente final, atingindo sim o que é importante, que é a venda. A venda se dá através da comunicação e a comunicação se dá através da marca, através dos materiais, através de um site, através de um e-commerce, através de um e-mail marketing que tu possivelmente pediu para os alunos fazerem, né? E hoje em dia, redes sociais, WhatsApp, Telegram, TikTok. Então, na realidade, a nossa vida está rodeada de informações e muitas vezes aquilo que funciona para um pode ser que não funcione para outro. Então, cada empresa tem que fazer uma analogia e olhar para dentro dela, imaginando qual que é o meu público, de que forma que eu vou cativar ele para que ele compre de mim e continue comprando. Fidelização é uma coisa difícil nas empresas, tá? Mas a gente consegue através de ferramentas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando em 2020, mas isso começou já no ano passado, né? Existe uma tendência muito grande em termos de fidelização, que começou com as fintechs, né? Que é o caso da Nubank, a mais famosa, né? Aqui do Brasil, o unicórnio, né? Brasileiro. E foi incorporado por outras empresas também para querer fazer uma concorrência, né? Com a Nubank. Mas o grande X da questão é a absorção de usuários, neste caso aí. Tá? Então, se eu tivesse uma fintech hoje, eu gostaria de ser um Nubank da vida, né? É o que todo mundo fala. Se eu quisesse ter uma empresa de tecnologia, eu gostaria de ser a Apple. Mas por que eu gostaria de ser a Apple, né? Aí a gente vai pela questão de propósito, certo? Daí tem um livro chamado O Valor do Propósito, do Simon Sinek, que eu recomendo para todos os alunos lerem, tá? Porque a gente tem que ter um propósito na nossa empresa e na nossa vida definido para a gente poder encontrar objetivos claros, né? E tudo parte do planejamento de comunicação. Então, assim, eu dei uma volta ao mundo, mas eu volto aonde as pessoas estão agora e analisando a questão do seu negócio, como eu faço para atingir aquele meu cliente que está hoje na frente de um smartphone da melhor forma e que ele compre comigo, né? Então, hoje em dia, depende do nicho de mercado que tu vai atuar, tu vai ter que trabalhar formas diferentes, tá? Por exemplo, as empresas que trabalham com finanças, que é questão de cartão de crédito e tal, elas estão apostando bastante no cashback, que é o retorno do valor que tu compra, né? Creditado na sua fatura do próximo mês, por exemplo. Comprei num lugar em específico, no mês que vem eu vou voltar a ter um valor debitado na minha conta, né? Então, tipo,
Quem trabalha isso hoje, o Melius, foi a primeira empresa que começou a trabalhar isso. Aí tem a questão da AMI Digital, que é do grupo B2W, né? Americana, Submarino e Shoptime. E até mesmo o Mercado Livre. O Mercado Livre também tem um cartão de crédito do Mercado Livre que ele te bonifica, né? E é uma estratégia tão legal, tão bacana, que a Apple acabou utilizando no seu cartão Apple Card, que não tem ainda no Brasil, mas fora do Brasil já tem, né? Não é o sistema de pagamento deles, tá? É um cartão deles mesmo de crédito que te dá um valor de volta sobre aquilo que tu investe, tá? Então, se eu for ter uma empresa que fosse voltada para a parte de finanças, eu pensaria em estratégias próximas a isso, né? Como reter o cliente através da bonificação. Mas vamos supor que eu não tenha uma empresa de tecnologia, não seja uma fintech, né? Uma empresa que trabalha com finanças, mas eu tenho, por exemplo, uma vinícola, que eu sei que tu comentou que tem pessoas aqui que trabalham em vinícolas, né? Então, assim, o que uma vinícola tem que vender, né? A vinícola tem que vender a experiência, a degustação do vinho, né? Como é que eu vou trabalhar a questão de experiência agora em tempos de pandemia? Que as pessoas não podem vir até a minha empresa. Ou se elas vêm, enfim, elas vêm em menor número e está impossibilitado de trabalhar de certas formas. Mas como é que eu vou vender a experiência? Olha, talvez a gente pode trabalhar estratégias de retenção de clientes, né, com base em compra, tá? Todo cliente adora brinde, certo? Então, pode ser um brinde pequeno, pode ser um brinde grande, mas as que mais têm dado certo são empresas que trabalham hoje com a questão de assinaturas, né? E que elas te dão vouchers e outras coisas para te comprar, talvez no final do ano, o vinho de sua preferência online, colocando um código, né? Então, isso é uma estratégia que as empresas podem usar, certo? Então, professor? assim, eu quero... Pode falar. Sim, esse negócio que todo mundo gosta de brinde, eu tenho depoimento pessoal na rádio, né? Você vai sortear um chaveiro, todo mundo liga e quer ganhar o chaveiro, né? Mas eu queria fazer um gancho ali sobre a questão, né? A gente viu o problema da ambiguidade, né? Que às vezes as palavras trazem duplo sentido, duplo significado e pode enganar quem está do outro lado, né? Eu trouxe algumas imagens para a turma de exemplos claros. Até em um mercado tinha uma placa lá: aqui só linguiça, que era a fila da linguiça do mercado. Então quem olha a placa se assusta, porque não é a linguiça que vai fazer a compra, né? Fátima não faz mais programa. Era quando Fátima Bernardes deixou de fazer o Jornal Nacional, mas isso aí saiu como manchete e às vezes tu escolhe uma palavra equivocada e ela não se encaixa perfeitamente. Eu me lembro, e aí você vai entender onde eu quero chegar, que certo dia eu estava assistindo futebol na televisão e a Brahma, cerveja Brahma, perguntou: por que a lata é branca? Não sei se alguém vai recordar, né, essa pergunta. Por que a lata é branca? E ficou perguntando durante a transmissão, e foi perguntando em outras ocasiões. Ficou talvez um mês no ar, né? E aquilo ali me chamava a atenção. Eu digo, olha, eles vão lançar uma lata vermelha. Eles vão lançar uma lata vermelha. Por que eles vão lançar uma lata vermelha? Porque o McDonald's é vermelho. Porque o vermelho chama mais atenção, né, na prateleira, etc. E ali eu lancei um palpite. Eu sei que deu 2, 3 semanas, a Brahma lançou uma lata vermelha porque chama mais atenção. E aí que eu queria entrar, né? Nessa linha, para ter essa comunicação eficaz, seja visual, seja questão textual. Claro, cada caso é um caso. Mas se nós pudéssemos chegar numa regra conjunta, assim, né?
comunicação eficaz, juntando a importância, né, de uma cor adequada ou de um texto que possa chamar atenção. É a segunda pergunta de $1 milhão, hein, professor? Olha só, na realidade, quando a gente fala de marca, a gente fala de cor, a gente fala de tipografia, que é o tipo de letra que foi usado, o modo como ela interage com as pessoas, seja na sua comunicação, se ela é uma comunicação despojada, uma comunicação mais séria, uma comunicação mais... eu vou citar um exemplo para te entender, que eu sou um cara apartidário, tá? Eu não sou bolsonarista, não sou petista, sou um cara apartidário. Eu pego e assisto televisão, enfim, mas vamos supor que eu tenho uma empresa, eu tenho que tomar cuidado como que eu vou agir, como que eu vou comunicar a minha mensagem. Por exemplo, a Manuela Dávila, que era vice do PT, ali no caso do Bolsonaro, quando ela foi candidata a deputada, ela tinha uma comunicação focada no jovem e tal, né? E daí ela falava assim, e aí, beleza? Entendeu? Ela falava sempre uma linguagem mais... Quem acompanha ela, enfim, vai lembrar. E aí, beleza? Tudo certo? Daí ela falava esse jogo de palavras, ela comentava, e, bom, pegava exatamente aquele público lá, tá? O que acontece? Vou pegar o caso da Brahma. A Brahma é número 1, né? Então, o que acontece? Todo mundo enxergava a Brahma, a lata da Brahma como branca, certo? E o que eles quiseram fazer? Na realidade, a concorrência começa a fazer embalagens de outras cores. No próprio caso, a Polar aqui, por exemplo, do Sul, tem a embalagem do Inter e do Grêmio, azul e vermelho, por exemplo, aqui no Sul. E a Polar vem disso porque ela é só do Sul, embora a produção dela é em Santa Catarina, ela só é vendida no Sul, né? Hoje, né? A produção dela é em Santa Catarina. É uma incógnita, mas, enfim, aconteceu. É em Tubarão a produção dela e ela manda para cá. O que acontece? No caso da Brahma, tá? Ela quis focar na cor principal dela. A cor principal dela é o vermelho. A marca dela está sobre o vermelho, né? E o vermelho, na realidade, ele tem toda aquela questão de desperta atenção, interesse, desejo, ação e uma série de outras coisas que o Farina vai explicar melhor do que eu no livro Psicodinâmica das Cores e Comunicação, né? E, inclusive, numa disciplina de comunicação, tu pode indicar para os teus alunos, tá? Esse livro é um livro meu de cabeceira, né? E, inclusive, eu posso passar aí para ti depois um PDF dele. Opa! Eu tenho todo ele digitalizado, tu pode passar para o pessoal aí para eles trabalharem aí, tá? Aceitamos, então, viu? Essa é a sala de aula estendida, viu? Um ajudando o outro, hein? É isso aí. E o que acontece? Quando tu vai fazer esse tipo de diálogo, e tu vai fazer um lançamento, por exemplo, de algum produto, tu vai sempre ter que analisar a questão de impacto no consumidor final. Bom, eu quero chamar atenção para a cor. Até então, minha latinha era branca, 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 mas ninguém percebia que a lata era branca, porque a marca dela estava sempre sobre o vermelho. Então, eles tinham que bater em alguma coisa para depois passar para a pessoa entender o processo, entendeu? Quando tu vai fazer algum trabalho, principalmente numa apresentação de marca ou numa apresentação de uma campanha, enfim, tu vai ter que utilizar táticas, né, para que a pessoa compreenda lá no final e não fique algo tipo apavorante, sabe? Que seja algo lógico, que o teu cérebro ele começa a pensar, a analisar, a mentalizar e chega no final a mensagem fica clara e objetiva, né? Então, para quem assistiu o filme A Origem, né, Inception, né, A Origem vai entender também um pouco, porque o filme é muito psicológico, né? E tem a ver como colocar lá no final semear bem de leve para que o teu cérebro pegue aquela informação
e absorva de uma forma que seja benéfica para a marca e que gere interação, engajamento e outras coisas mais, tá? Então, o que acontece? No caso da Brahma, ela conseguiu fazer isso, não por causa do MEC ou outros, né? Ela despertou a atenção porque todas as outras latas, né, com exceção da Skol, que é amarela, enfim, né? As outras têm prata e outras cores. Ela quis focar na questão do seu nome em específico, né? Porque até então era número 1. Então todo mundo lembrava Brahma, número 1, número 1, número 1, né? E a questão da onde saiu o número 1 foi também numa análise de caso que as pessoas, quando chamavam o garçom, eles faziam assim, ó. E por isso que a Brahma pegou esse insight e utilizou, como sendo uma das mais antigas do Brasil, né? Número 1. Então, ela acabou utilizando isso e agregando a questão da sua lata. Então, ela despertou o interesse, né? Se eu for falar de análise semiótica aqui, daí eu vou munir o pessoal de design. Mas se eu for falar em termos de comunicação, ela trabalhou o passo a passo, a questão de o step by step que eu digo, né? Sim. A questão de processo, o a questão da cor, a reciprocidade, a diferenciação e a objetividade. Então, ela trabalhou 5 fatores até fazer o lançamento, né? Criou uma estratégia de lançamento para que as pessoas olhassem ela e dissessem, por que ela nunca fez isso? Então, ela criou um produto que é o mesmo produto, mas ela se relançou na realidade. Sim. Através da lata vermelha. Não sei se eu professor, eu queria só primeiro lembrar a todos, se beber não dirija, né? A gente não está fazendo nenhuma apologia aqui, né? Mas foi um exemplo que eu trouxe, né, para mostrar e para relembrar ali. Lembrei do McDonald's vermelho, lembrei da lata vermelha, porque tudo é uma estratégia para chamar a atenção. Então, nós falamos aí comunicação visual, né, comunicação textual, né? Claro que cada empresa sabe de que maneira vai buscar, mas novamente, assim, professor, tem um detalhe para te falar. Por exemplo, agora que tu falou comunicação textual, né? Uhum. A redação publicitária, certo? Hoje, ela ocupa um grau de importância muito grande na comunicação. Não é só o design, são aliados. Então, eu sempre digo, não adianta tu ter um design incrível, né, e tu ter lá um texto qualquer lá, colocado uma linha, 2 linhas, cheio de emojis, e tu vai, teoricamente, fidelizar ou cativar o cliente. Não. Na realidade, é uma composição. São vários itens. Perfeito. Não, então, assim, para a gente até encaminhar aqui, porque eu estou controlando o tempo, já entrou o temporizador aqui do Zoom, né? E para a gente não interromper, para não haver falha na comunicação das empresas, não haver falha na comunicação da empresa que quer vender o produto, que dica tu daria? Claro, quem quiser mais vai procurar a tua agência depois, né? Sabe os sketchbooks, os caderninhos pequenininhos, aqueles cadernos que tu guarda lá na cabeceira da cama? Sim. Né? Nós estamos no digital, mas assim o caderno ainda funciona por quê? Porque o digital, até tu pegar o celular e cadastrar e pegar o Evernote e colocar lá, já foi aquilo que tu tinha na cabeça já foi. Ele é mais o método analógico é melhor que o digital neste caso em específico, né? Primeiro, tu tem que fazer uma anotação daquilo que tu vende. Tu tem que analisar o teu concorrente, fazer o famoso benchmarking, né? E ver aqui os pontos fortes que ele tem e aquilo que na tua marca não tem. Anota, cria uma tabela, concorrentes, certo? Aí tu vai colocar lá, concorrentes diferenciais. O meu concorrente tem isso, tá? Minha marca tem isso, aí tu vai fazer uma análise.
Ela tem, ela não tem, ela tem, ela não tem. E em cima disso, tu vai gerar uma composição, tu vai gerar uma grade de palavras-chave, e em cima dessas palavras-chave, tu vai levar para uma reunião, o famoso brainstorm de ideias, aonde tudo é falado e tudo vale, até besteira vale, né? E numa reunião dessas pode sair o xarope da coca, né? Na realidade é assim que funciona, tá? É exatamente dessa forma. Nada vai fora. E se talvez tu não usar aquele material neste momento, pode ser que ali na frente ele funcione, tá? Um exemplo clássico disso, né, é o Google Glass. O Google Glass foi lançado no momento errado. Por isso que não deu certo. As pessoas não estavam adaptadas, elas não sabiam o que era aquilo. Tanto é que ele foi agora para a parte de saúde, etc. e tal. E eu diria para vocês que se fosse lançado hoje, teria efetividade. Hoje. Só que ele foi lançado há 3 anos atrás. Sim. Então, ou mais. A questão é a seguinte, professor. Tu tem que anotar aquilo que tu imagina de... Tem que ser objetivo, tá? Não precisa escrever frases. Palavras. A minha marca deve comunicar o quê? Reciprocidade, entusiasmo, qualidade. Qualidade não tem que comunicar qualidade, qualidade é obrigação. Não é um adjetivo. Tu é obrigado a ter qualidade. Então, até quando os clientes falam qualidade, eu digo, tudo bem, não estou dizendo que não vai ter qualidade, mas isso é uma obrigação. E se tu não tiver, é o mínimo, né? O mínimo é ter qualidade. E faz essa anotação, em cima dessa anotação, tu começa a tirar ideias. E tu tem que pensar, na realidade, na questão de venda, numa estratégia que envolva de 45 a 60 dias, sempre. A questão de tempo. Tu não vai fazer uma coisa agora para lançar semana que vem e depois acabou. Tu não vai gerar engajamento. Talvez tu vai fazer uma promoção, alguma outra coisa a mais, sorteio, etc. e tal. Tu não vai ter tempo para mensurar isso. E daí tu vai ter que criar 1000 ações no ano. Na realidade, se tu for trabalhar a marca, tu vai ter que pensar em ações 45, 60 dias e uma grande no final, que é a questão de Natal ali e festas. E, professor, nós vimos aqui, então, a comunicação eficaz, né? A eficácia na comunicação era o conteúdo último que eu estava vendo com a turma. Encerrando, eficácia na comunicação é tudo para vender uma marca. Esse é o raciocínio, né? Sim. Na realidade, se tu não for eficaz na tua comunicação, tu vai ter problemas sérios, porque as pessoas tu vai acabar gerando desconfiança nas pessoas. E daí isso pode causar um certo problema na questão de recuperação. Muito bem. Professor Janquiel, muito obrigado, viu, pela tua gentileza. Tá estourando o tempo aqui desse link. Eu acabei invertendo, porque eu ia entrar numa outra... Mas, professor, fica tranquilo que eu posso ficar aqui até meia-noite. Se eles até meia-noite? Até meia-noite, aí eu fico. Até semana passada eu fiquei até as 10h20 da noite, sem problema. Não, se mas quiser, eu posso entrar de novo depois aí. Não, eu sei que é um prazer aí, queria te agradecer e da nossa parte também, né? Mas para a gente trocar essa ideia, levar um pouco, né, desse material, né, da tua experiência, e aqui, né, quem participou conosco foi o Janquiel da agência, né? E não foi, claro, é o professor, mas eu convidei o Janquiel agência para falar de comunicação com esse viés, né? E aí depois eu vou ter que voltar aí em seguida para dar prosseguimento, então, às atividades de hoje. Professor, muito obrigado, tá? Nesse feriado aí em Farroupilha, por nos atender. Um grande abraço, tá? Saúde! Um abraço para todos aí, estamos à disposição. Quando precisar, é só gritar, tá bom? Com Valeu, certeza. Um abraço, cara. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, muito tchau. obrigado, professor Janquiel, aqui com a gente. Galera, a gente volta no link 2. No link 2, em alguns minutinhos para finalizar as nossas atividades de hoje. Link 2. É o tempo de eu salvar aqui, demora um pouquinho, é meio lento o processo. Questão de 5 minutinhos aí, talvez um pouquinho mais, no link 2 para finalizarmos a nossa atividade de hoje. Ok? Já a gente continua então.